Paz, queridos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de oração, a mais um momento de nós falarmos da palavra de Deus. Curta, compartilhe o nosso vídeo, leve para as mais pessoas para serem abençoadas. Quero orar por você, quero orar pela tua casa e pela tua família. Pai, eu coloco diante de Ti agora, Senhor, esta pessoa que está olhando esta live, este irmão, esta irmã, Deus, que o Senhor venha despejar sobre a vida deles, Deus, bênçãos sem medidas. Derrama da Tua sabedoria, Senhor, derrama do Teu entendimento, Pai, faz-nos cada vez mais entendedores da Sua palavra. Leva-nos, Senhor, a lugares altos. Coloca-nos como cabeça e não como cauda, Deus, para que nós venhamos sempre a honrar e glorificar o Teu nome em todas as nossas atitudes. Por isso, Senhor, enche-nos com Teu Santo Espírito e neste momento nós entregamos o nosso pensar, o nosso agir nas Tuas mãos. Que esta palavra seja uma palavra de ensino, uma palavra que edifica, uma palavra que acrescenta às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Eu queria dar 5 dicas para que você saia na frente das suas situações adversas. 5 atitudes de sabedoria para enfrentar as adversidades e as situações que o mundo impõe sobre as nossas vidas. E a primeira delas é nós termos no nosso coração, que está lá em Tiago 1,9, nós temos que pensar antes de falar e agir. Pensar antes de falar e agir. Olha o que diz lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? Primeira dica, pense. Antes de você lançar uma palavra, pense bem antes do que você vai falar, porque a palavra depois de lançada você não busca mais. Por isso que aqui diz, o Tiago está falando para nós, nós temos que estar sempre pronto a ouvir. Ouça mais do que fale, porque a partir do momento que você está ouvindo e você está diluindo aquilo que está sendo dito, você tem o poder de pensar mais, refletir mais e quando for falar, falar com sabedoria, não pelo impulso e nem pela emoção, mas sim pela razão, por aquilo que você entendeu daquilo que foi comunicado a você. Muitas vezes as pessoas estão falando, tentando argumentar alguma coisa e você não espera nem a pessoa terminar de falar e já vem contrapontear em cima de uma ideia que você não sabe a conclusão. Então espere, tardio em falar e sábio em ouvir, para não e tardio em se irar. Ou seja, se você ouvir antes de falar, com certeza você não vai se irar no final. Com certeza, a conclusão da tua conversa, ela vai ser uma conclusão em paz, em tranquilidade. Chegarão a um denominador comum quando estiverem usando essa primeira dica. Pense antes de falar, para que no final você não venha se irar. Amém? Essa é a primeira dica. A segunda dica está lá no livro de Efésios 4:32. Efésios 4:32. Eu achei tremenda esta palavra. Efésios 4:32. Diz assim a palavra do Senhor: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A segunda dica: libere perdão. Saiba perdoar. Tenha humildade, mesmo que você não tenha 100% de culpa no fato que você vai pedir perdão. Mas entenda, querido, que o mundo espiritual ele age por normas e por princípios. E se você conseguir dentro de você ter a humildade suficiente de pedir perdão, você está abrindo no mundo espiritual um leque de bênçãos sobre a tua vida que você nem imagina. Você quebra toda a ação do mal na tua vida, você tira um peso dos teus ombros, daquela angústia, daquele pensar que você carrega dentro de si e em cima de ti. Libere perdão, seja perdoador, seja uma pessoa que
tenha a humildade de reconhecer os seus erros e pedir perdão. E mesmo que isso não tenha partido 100% de ti, exercite. Aqui quem está falando é quem viveu isso e quem já provou o quão bom é nós não termos essa carga espiritual da falta de perdão sobre as nossas vidas. Entenda assim, não é só quando nós temos razão que nós temos que pedir perdão. Porque muitas vezes, embora nós tenhamos a razão, talvez do jeito que nós nos expressamos, do jeito que nós falamos, nós também podemos ser ofensivos e podemos falhar. Então, a melhor coisa de tudo é sair na frente. Peça perdão. Seja uma pessoa perdoadora, que você vai colher os frutos dessa tua atitude, dessa segunda dica de sabedoria para a tua vida. Amém? A terceira dica que eu quero ler para você está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 23 e 24. Tá? Esteja disposto a pedir desculpas. 23 e 24, Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, então voltando faze a tua oferta. Amém? Essa palavra é muito usada em dízimos e ofertas, mas ela vale para um contexto muito mais abrangente na nossa vida. Nunca chegue no altar, nunca chegue perto de Deus se você tem que pedir desculpas para alguém. É o mesmo caso do perdão, é semelhante, muito semelhante ao do perdão. Nós temos que nos consertar, nós somos seres para vivermos em sociedade em harmonia. Não é essa harmonia do mundo, não é essa harmonia que é pregada na sociedade que hoje nós vemos. Uma harmonia de conveniência, um relacionamento de conveniência, aonde existe porque eu quero levar vantagem em cima de outra pessoa. Não, é uma coisa transparente, é uma coisa limpa. E é assim que nós temos que ser. Peça desculpas. E desculpe-se também quando for necessário. Terceira dica para você agir com sabedoria. Quarta dica para você, está no livro de Provérbios, no capítulo 17, no versículo 17. No capítulo 17, no versículo 14. 17, eu fiz uma marcaçãozinha aqui para mim não me perder e não me enrolar muito. 17, 14. O que é a dica do 17, 14? Se ficar bravo, se ficar irritado, retire-se. Que tremendo. A Bíblia, ela é um manual de instrução para as nossas vidas. Olha o que diz lá em Provérbios. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Evite a contenda, evite a briga, evite se enfurecer. Muito mais vale calar-se e retirar-se do que nós nos enraivecermos, de nós criar uma animosidade, criar uma situação constrangedora com outra pessoa. Muitas vezes a gente fala aquilo que não deve e ofende as pessoas. E é nesses meios que o inimigo age. Mesmo dentro da nossa razão, mesmo nós falando aquilo que é uma verdade, mas isso vai inflando os ânimos, vai inflando. E muitas vezes nós ficamos de mal, nós deixamos de nos relacionar por ficarmos em silêncio, por nós mantermos a calma e não alongarmos a contenda. Toda vez que houver um contraponto, e isso eu tenho no meu relacionamento com a minha esposa, agora me veio à memória isso. Quando nós entramos num atrito de opiniões, quando nós entramos numa divergência de opiniões, ou quando um assunto ele é bem picante no sentido de que há muita controvérsia entre eu e ela, e nós vamos começando a ficar bravo, cada um defendendo o seu lado, a gente estanca aquele assunto. E nós vamos resolver ele, talvez até no outro dia, mas nós deixamos acalmar os ânimos, deixamos que
nós voltemos ao nosso normal de atitudes, para que no outro dia, depois de uma reflexão, depois de um pensar, depois de eu diluir aquilo que ela disse e ela diluir aquilo que eu disse, quando nós vamos conversar de novo, a conversa já é bem diferente. Então, quando você entrar numa divergência com o teu cônjuge, com o teu pai, com a tua mãe, com teus filhos, pense bem, acalma. Não é o momento de contrapontear, fica em silêncio, deixa para conversar depois. Se a pessoa insistir, vamos deixar para mais depois, eu estou meio nervoso, eu estou meio brabo, e eu não quero faltar contigo. Tenho certeza que a pessoa vai entender essa tua posição. Amém? Mais uma de sabedoria. E a quinta e última dica de sabedoria está no livro de Provérbios 26:20. Não revide as provocações. 26:20. Está aqui. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Amém? Sem lenha o fogo se apaga. Sem alimentar uma discussão ela termina. Sem você atiçar as emoções da outra pessoa que está do teu lado, ela vai terminar. Tem um ditado que diz assim no mundo: quando um não quer, dois não brigam. Como nós somos de Cristo, como nós estamos adquirindo dia a dia as características de Cristo, isso tem que partir de nós. Nós temos que ser as pessoas que vão dar esse testemunho da presença de Cristo nas nossas vidas. Amém? Então pegue essas 5 dicas de sabedoria para a tua vida. E eu tenho certeza, olha o que eu estou falando, eu tenho certeza, pode parecer difícil, mas quando você conseguir exercitar a primeira vez cada uma delas e você ver o resultado que deu na tua vida, eu tenho certeza que você vai começar a aplicá-las muito mais vezes. Amém? Quero deixar essas 5 dicas de sabedoria para a tua vida e que você venha a praticá-las. Não seja um mero ouvinte, seja um praticante daquilo que Deus nos ensina. A Bíblia, embora essa aqui esteja um pouquinho velha, mas é que eu mais amo, uso mais ela. A Bíblia é um manual de instrução para as nossas vidas. A Bíblia é um livro vivo para nós botarmos em prática no nosso dia a dia. Aprenda isso na tua vida. Amém? Quero orar pela tua vida, quero orar pela tua casa para nós encerrarmos este momento. E espero que tenha sido um instrumento nas mãos do Senhor para trazer para você umas palavras edificantes, palavras de ensino para a tua vida. Amém? Fecha teus olhos. Pai, eu coloco diante de Ti este irmão, esta irmã que está ouvindo e olhando esta live, Deus. Que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre a vida deles. Que o Senhor derrame sabedoria sobre a vida deles. Que eles venham, Deus, a entender os Teus princípios e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. A Tua palavra diz que nós, quando exercitamos os frutos do Espírito Santo, nós estamos acima da lei. A lei não nos alcança porque nós estamos à frente. E nós queremos cada vez mais procurar a postura do varão perfeito, Deus. Por isso nós nos entregamos na Tua presença, nós repreendemos todo o espírito de enfermidade, toda pessoa que está enferma na alma, no corpo, no espírito. Pai, leva a cura para essas pessoas, Pai. Leva o bálsamo suave para essas pessoas, leva um refrigério para essas pessoas, Deus. Leva um renovo para essas pessoas. E que Deus, o Senhor esteja sempre com eles e que nenhum mal bata à porta da casa deles. Nós repreendemos toda ação maligna, toda arma forjada e arquitetada contra a vida dos teus filhos caia por terra em nome de Jesus. E eu declaro sobre a vida de cada um as bênçãos do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, queridos? Foi um prazer ter estado com vocês, foi uma satisfação minha. Quero que você não esqueça, curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Rebata, replique essas dicas e eu tenho certeza que você vai ser um instrumento abençoador na vida delas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua casa mais uma vez. Em nome de Jesus, amém e amém.